Aleluia. Boa noite, Bispo Mano. Boa noite a todos vocês, queridos aí do Osana. É uma alegria estar com vocês mais uma vez. Vocês sabem como eu amo a vida de vocês, como eu amo estar próximo a vocês, junto a vocês, mesmo a gente estando online. É sempre muito precioso a gente desfrutar desses momentos. Eu não vou cantar, não, porque eu não quero tirar você do espírito, tá bom? Vamos para a palavra mesmo. Mas o que eu queria repartir com vocês é o que o Senhor tem colocado ao meu coração. Já há algumas semanas eu tenho ministrado o texto de Malaquias, que diz: então vereis novamente, Malaquias capítulo 3, a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve, o justo e o ímpio. E eu queria basear a palavra dessa noite com vocês em 1 Coríntios capítulo 2. Todo o capítulo, depois, você conhece, você pode ler. O apóstolo Paulo termina esse capítulo dizendo: nós, porém, temos a mente de Cristo. E eu queria falar sobre essa mente diferenciada, a mente de Cristo, aquilo que nos diferencia. Por que eu estou falando isso? Querido pastor que está aí conectado, querido líder, você que tem crescido em Deus, não tenha a menor dúvida. Há uma certeza no meu coração: nós teremos um segundo semestre em 2021 completamente diferente de tudo aquilo que nós jamais vivemos. Mas para isso eu quero te pedir: cuida daquilo que vem à tua mente. Cuida dos teus pensamentos. Olha para tudo aquilo que a gente tem visto, para tudo aquilo que a gente tem ouvido, para tudo aquilo que tem acontecido. Eu não sei se você tem percebido como o homem, como pessoas na nossa nação têm se descaracterizado. Quanta coisa absurda está acontecendo, como o bom senso está sendo perdido. E a gente percebe que há uma confusão, há uma conivência, há uma aceitação ao erro, há coisas absurdas. Quantas coisas absurdas a gente tem visto e ouvido, queridos. E a gente precisa estar atento. Porque muitas pessoas que estão na igreja, que nós pastoreamos, que nós discipulamos, que nós cuidamos dela, nós muitas vezes precisamos perceber como o inimigo vem para prender a mente das pessoas. E quando ele prende a mente, ele controla as emoções. Ele cria barreiras, ele cria impedimentos para que a pessoa receba aquilo que Deus tem para ela. E é por isso que o apóstolo Paulo aqui, em 1 Coríntios capítulo 2, ele fala que aquilo que nós temos em Deus, depois você lê esse capítulo, aquilo que nós recebemos de Deus, aquilo que nós encontramos em Deus, é diferente da sabedoria humana. Porque a sabedoria humana, nós todos sabemos, nós conseguimos estudando, lendo, nos informando, nos aprimorando nos estudos, nos recursos, mas a sabedoria de Deus depende do nosso relacionamento com Deus. É por isso que o Osana é um seminário diferente, porque ele não incentiva apenas o conhecimento humano, incentiva o teu relacionamento com a presença de Deus, o teu relacionamento com o poder de Deus, com a manifestação dos dons de Deus, porque a sabedoria que vem de Deus, ela vem para nos dar entendimento das coisas que vêm de Deus, e isso nos faz viver em liberdade. Ou seja, quando eu tenho a mente de Cristo, as artimanhas, as manipulações, os sofismas do inimigo, tudo aquilo que o inimigo quer trazer, nós não vamos ser conduzidos por isso. Porque se a minha mente não é escrava, eu conheço e entendo a verdade. Se a minha mente não é escrava, eu passo a viver uma vida livre de conceitos malignos, carnais, naturais, que vêm da alma. É por isso que Jesus disse em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, todos nós precisamos da ação do Espírito Santo nas nossas vidas, para que você não seja uma pessoa escrava de pensamentos errados, deformada, desequilibrada nos seus sentimentos, atingida aí por essa síndrome coletiva que está atingindo as pessoas, prisioneiro da sua mente. E ele diz em 1 Coríntios capítulo 2, que isso é mistério. No versículo 5 do capítulo 2, ele diz assim: para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana,
mas no poder de Deus. Há uma fé que tem levado as nossas vidas a acreditar que as coisas vão ser muito melhores, que o segundo semestre vai ser completamente diferente. É uma fé que não está baseada na sabedoria humana. E ele diz no versículo 7, e isso é mistério. É ter, versículo 16, a mente de Cristo. E o que eu quero que a gente guarde muito é que o maior campo de batalha do inimigo é a nossa mente. É por isso que eu sempre digo que o grande alvo dele não é o teu emprego. Não é o teu emprego, não são os teus bens, não é o que você tem ou aquilo que você não tem, mas o grande alvo dele é onde ele atua, é na sua mente. Porque se a sua mente for carnal, se a sua mente for humana, se a sua mente for natural, se você se tornar escravo dos seus sentimentos, escravo das manipulações, e quanta gente tem se tornado também escrava das seduções do inimigo, ele vai controlar completamente a tua vida. E uma das maiores mentiras, um dos maiores enganos, um dos maiores sofismas, uma das maiores propagandas enganosas nesse tempo que nós vivemos, é que se você for de Deus, você não vai passar por tribulação. Não, eu digo sempre na igreja, Deus não nos prometeu imunidade. Se você não tomar os cuidados, o vírus vai pegar em você. Se você não tiver, por isso que tem que vacinar, né? Tem que tomar todas as atitudes que tem que tomar, porque o que Deus prometeu foi a eternidade. E se a gente não quer ir para a eternidade mais cedo, precisamos cuidar da nossa imunidade, porque Deus não prometeu imunidade. E aí, só para lembrar disso, lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, o apóstolo Paulo diz assim, nós passamos por muitas tribulações, e como foi difícil desde março do ano passado. O Bispo Mano ainda falou que esse é o terceiro Osana Online. E ele diz que algumas dessas tribulações foram além das nossas forças. E ele completa dizendo, achamos mesmo que até iríamos morrer. Quanta gente pensou que iria morrer nesse tempo de pandemia? Quantas pessoas foram perdidas? Mas no versículo 9, do capítulo 1 de 2 Coríntios, ele diz, mas tudo isso aconteceu, e eu quero dizer, tudo o que tem acontecido nos últimos tempos, foi para que não confiássemos em nós mesmos, mas confiássemos no Deus que ressuscita os mortos. E ele diz no versículo 10, ele nos livrou, ele continuará nos livrando, porque nós sabemos onde está depositada a nossa confiança está depositada nele. Ou seja, o verdadeiro cristianismo é marcado por uma vida com experiências com Deus. E aí está o problema de muitos, queridos, porque eles entendem de maneira errada a sua caminhada com Cristo. Acham que Jesus é só para resolver os seus problemas. Esquecem que a principal dádiva é a salvação, é a vida eterna. E essa foi a razão de Jesus ter vindo a nós. Porque a salvação nos garante uma vida abundante aqui na terra, onde eu posso dizer, como Paulo disse, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É essa salvação que nos diferencia do ímpio. É essa salvação que nos transforma, nos muda, nos traz marcas eternas, nos traz promessas maravilhosas. E aí, mesmo sabendo que a tribulação faz parte do pacote, essas tribulações, elas são convertidas em poder de Deus para a minha vida. Elas são convertidas em experiências com a presença de Deus. E enquanto eu pensava no que ministrar a vocês, o Senhor falou e está falando claramente, a gente sabe que está passando, mas pressões ainda estão acontecendo. Muitas pessoas ainda estão em batalha, mas eu quero declarar uma coisa. O Espírito Santo falou muito forte, principalmente nos últimos 7 dias. Creia em algo que vai nos diferenciar. E Samuel começa a profetizar multiplicação, porque Malaquias 3,18, eu quero repetir, tem diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. E a partir de agora, eu quero profetizar multiplicação para a tua vida, para a tua igreja e para o teu ministério. Porque uma das coisas que o inimigo veio para roubar nos últimos tempos foi um dos efeitos dessa pandemia, que a gente ainda não tem a dimensão, é essa capacidade de multiplicar. Eu tenho dito que o diabo é oportunista.
E ele aproveitou esse tempo para paralisar as pessoas, para colocá-las num cantinho, para roubar a capacidade de multiplicação. Mas guarda uma coisa, eu e você não servimos a um Deus qualquer, nós não servimos a um Deus morto, insensível, que não se importa, nós servimos um Deus de multiplicação, e desde a criação até hoje, Deus continua agindo, Deus continua multiplicando, e o inimigo, por causa de tanta coisa que aconteceu, ele quer que você projete na sua mente um Deus menor do que ele é, pequeno, distante. Lembra disso? Olha, na multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos, queridos. Jesus olha para os discípulos e diz: resolvam o problema, alimentem a multidão que está faminta. Mas eles olharam para os recursos, eles olharam para a multidão. Agora preste atenção, olha o que veio à mente deles. Olha, porque a grande batalha é na mente contra a multiplicação. E eles pensaram assim: nem que a gente tivesse dinheiro, nós não encontraríamos lugar para comprar tanto pão. O problema deles não era só ter dinheiro. Eles mesmos disseram: nem que a gente tivesse dinheiro, a gente conseguiria comprar o necessário. Queridos, quando a impotência humana está presente, quando o homem chega ao seu limite, quando o dinheiro não resolve, a capacidade humana não resolve, entra o poder multiplicador do Senhor. E Jesus olha para eles e pergunta: o que vocês têm? Eles falaram: nada, só o lanchinho de uma criança. 5 pães, 2 peixinhos. E eu quero declarar agora, não importa como você esteja, talvez, como Paulo, no texto que eu citei, ele disse: essa tribulação foi além do que eu esperava. Eu quero declarar: creia nessa noite, creia nesta noite onde nós estamos juntos, o poder para resolver a situação já está aqui entre nós, já está no meio de nós. Um novo tempo, um novo dia, o Senhor está fazendo aparecer para nós como igreja, para nós como povo de Deus. Eu não sei como haverá e como acontecerá essa multiplicação, mas eu quero te dizer: permita que o Espírito Santo mova o interior, agita as águas paradas da tua alma. E eu quero declarar uma coisa, queridos: pode comprar tubaína, porque vai ter festa lá na tua casa em nome de Jesus. E eu quero trazer alguns princípios, rapidinho. Primeiro lugar, a multiplicação na tua vida será uma multiplicação profética. Então guarde, primeira coisa, será uma multiplicação profética. Lá em 1 Reis 17, a partir do versículo 8, Elias vai para Sarepta. No versículo 10, ele encontra a viúva de Sarepta e pede água para ela. E ele pede também se podia trazer um pedaço de pão, versículo 11. No versículo 12, você sabe, ela fala: eu só tenho um pouquinho de óleo, um restinho de farinha, nós vamos comer, vamos morrer. No versículo 13, Elias diz: não temas, fica tranquila. Versículo 14, porque assim diz o Senhor: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará. Ou seja, vai ser uma multiplicação profética. Lá em 2 Reis, quando aquela viúva trouxe as vasilhas, só tinha óleo para multiplicar, e o óleo parou quando parou de chegar vasilhas. Mas aqui, queridos, eu quero que você olhe para essa mulher. Havia não apenas um elemento profético, o óleo, havia também outros 2 elementos, água e farinha. E eu queria que você profetizasse, olhando para a sua vida. Lembra dessa mulher, enfrentando dias difíceis, achando que o seu destino era a morte, achando que tudo tinha acabado, tendo uma multidão de problemas, mas ela tinha elementos proféticos, e eu quero declarar: na tua vida não faltarão esses elementos proféticos. E o que eles representam? Eu quero declarar: não faltará água para quem tem sede, não faltará farinha, alimento para aquele que tem fome, aquele que se aproximar da tua célula, aquele que se aproximar da tua igreja, aquele que se aproximar do teu ministério. Não faltará água para o sedento, não faltará alimento para aquele que é faminto, e não faltará óleo, não faltará azeite para aqueles que estão presos. O jugo será quebrado através da unção na tua vida. Pode ser pouco aos olhos humanos, a mente atenta contra isso.
Esse foi o grande erro dos discípulos. Despede, Senhor. Mas você e eu estamos debaixo de uma palavra profética e eu quero declarar, porque é uma multiplicação profética, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará. Vai multiplicar, querido, vai multiplicar em nome de Jesus. Segundo ponto que eu quero te trazer. A multiplicação não é apenas profética. A multiplicação já habita em você. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Olha o que Deus disse: sede fecundos, multiplicai, eu estou falando de multiplicação, encham e dominam. O poder da multiplicação foi colocado no homem desde a criação. Ele foi dado por Deus. Mas muitas vezes nós não entendemos por que o diabo ataca tanto a multiplicação. É porque ele sabe que a multiplicação é acompanhada de domínio. A multiplicação é acompanhada de uma tomada de posição, porque Deus disse: cresçam, multipliquem e dominem. E é por isso que nós não podemos desprezar esse poder que está em nós. Nós não podemos nos deixar levar pelas estratégias do inimigo. E quem não se deixa dominar, não se intimida, não se amedronta, não desiste, não deixa de crer, não abandona o barco, não para no meio do caminho, porque tem a mente de Cristo. Nunca despreze essa capacidade de multiplicar que está dentro de você. Porque aí você sabe, se o inimigo vier para te derrubar 7 vezes, o Senhor vai te levantar 70 vezes 7. Aliás, no Salmo 27, versículo 3, o salmista diz: ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Se você puder declarar comigo aí, diga bem alto: Deus me deu dons e talentos. Eu quero dizer para você que está aí, você é uma pessoa talentosa, maravilhosa, abençoada, capacitada. Você é uma pessoa multiplicadora, meu irmão. Desde a criação, o Senhor, quando soprou o fôlego, a zoe de vida, também soprou multiplicação no teu interior. E neste ano de 2021 vai ter multiplicação, porque nós não seremos dominados por essa estratégia do inferno, por esse pensamento maligno de medo, de pânico, mas nós teremos a mente de Cristo e nós declararemos como igreja do Senhor: vamos multiplicar, vamos tomar pela fé territórios espirituais e o inimigo não vai prevalecer, porque está em nós a capacidade de multiplicação em nome de Jesus. Eu creio de todo o meu coração, queridos. Há uma unção, há uma capacitação sobrenatural, há um sopro do Espírito Santo que vai te impulsionar nesses dias. Não importa, pode ser a pessoa mais humilde, pode ter nascido no bairro mais difícil, não ter estudado o suficiente, não ter recursos, como Davi ter saído de trás das malhadas, mas será cheio do Espírito Santo, será guardado pelo Senhor, será capacitado de forma sobrenatural e vai confundir os poderosos, porque Paulo diz que a nossa sabedoria não é sabedoria humana, a nossa sabedoria é mistério, é daquele que tem a mente de Cristo. Terceiro ponto, multiplicação profética. A multiplicação está em você, mas a terceira, eu quero declarar, vai acontecer, porque Deus vai multiplicar a unção sobre a tua vida. Segundo Reis 2:9, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres. O que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti? Eliseu respondeu: quero um carro zero. Quero casar, sou solteirão. Quero uma casa própria no melhor condomínio da cidade. Foi isso que ele pediu, queridos. E quanta gente está chegando em Deus para ter.
Qual é a tua prioridade? Que você declare nessa noite: eu quero unção, eu quero poder, eu quero a mente de Cristo, eu quero essa capacidade multiplicadora no meu coração. E ele diz no versículo 9: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Peça a multiplicação da unção. Multiplicação da unção. Porque Deus quer usar nas nossas igrejas, homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, pré-adolescentes, idosos. Eu quero declarar, quando nós menos esperarmos, nós vamos ver pessoas que estavam paradas, mas porque mudaram a mentalidade, compartilhando no supermercado, na escola, no ônibus, no trabalho, em todo lugar. Sabe por quê? Porque haverá uma unção multiplicadora sobre as vidas. Peça unção em dobro, peça unção multiplicada, porque o Espírito Santo vai nos usar poderosamente nesse segundo semestre. E aí vem o quarto ponto: nós seremos marcados pela multiplicação. A pergunta era: como vamos alimentar? Mas a minha pergunta é: quem tem aí pouquinho? 5 pães e 2 peixes. Quem tem alguma coisa mesmo que insignificante? Vamos colocar nas mãos de Deus nessa noite. Entregar nossa vida, nossa capacidade. Aquilo que você acha que é pouco. Aquilo que ninguém dá nada. Os discípulos desprezaram, queridos. Sacrificar tempo, casa, sofá. Eu creio que o Senhor vai marcar muitas vidas com multiplicação. E eu quero profetizar agora: vai começar pelas nossas famílias. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Deixa eu falar uma coisa. Eu disse ontem na intercessão, nós oramos sobre isso ontem. Eu disse domingo na igreja. Quantos foram os elementos que Jesus multiplicou? 5 pães e 2 peixinhos. 7 elementos. Se você pudesse repetir comigo, onde você estiver, diga assim comigo: 7. E eu quero declarar que esta será uma marca profética desse novo tempo que está começando. Multiplicação de livramentos. Quanta gente nas nossas igrejas, os nossos relacionamentos foram e alguns têm sido atacados. Quantos enfrentaram um problema atrás do outro? Não é só a Covid não, queridos. Uma oposição sem tamanho tem se levantado contra as igrejas. Tem situações surgindo do nada para alguns. Ataques de toda ordem. Mas eu creio que naqueles 7 elementos tinha uma unção profética de multiplicação. E eu quero falar de um livramento profético. 7 livramentos proféticos. Se você puder abrir comigo em Jó capítulo 5, versículo 19. Jó 5, 19. Ele diz assim: de 6 angústias te livrará. Lembra? 5 pães, 2 peixes, 7 elementos. Mas aqui em Jó ele diz: de 6 angústias te livrará. Na 7ª, o mal não te tocará. E ele diz no versículo 20: fome vai te livrar. Guerra, a espada não vai te atingir. 21, linguarudos, língua enganosa, estarás abrigado. De onde vier a assolação, você não vai temer. Versículo 22, se vier tudo junto, você vai rir da situação, você vai zombar daquela situação, porque você sabe que Deus está ao teu lado. Se vier as feras da terra, você não terá medo. E ele diz no versículo 24, saberás que a paz é a tua tenda, percorrerás as tuas possessões e nada te faltará. Querido, percorre o teu território, percorre a tua casa, percorre a tua igreja, percorre o teu local de trabalho, senta no teu carro e diz: este carro é propriedade, esta possessão é do Senhor e a paz será a tua tenda. Saberás, versículo 25 também, que se multiplicará a tua descendência e a tua posteridade como a erva da terra. E eu quero dizer, filhos naturais e filhos espirituais serão abençoados em nome de Jesus. Mas lembre-se do versículo 19, de 6 angústias te livrará. Na 7ª,
o mal não te tocará. Multiplicação de livramentos, guerra, linguarudos, assolações, sofrimentos, o mal não vai tocar. O Senhor vai livrar onde estiverem nossos filhos, nossos familiares, nossos amigos. É promessa, haverá paz em casa, nada vai faltar. Eu creio que o Senhor levantará famílias lindas nas nossas igrejas. Nós veremos os filhos crescerem, se tornarem numerosos, uma família espiritual bendita. Sabe por quê? Você está marcado pela multiplicação. E eu quero declarar, se você puder declarar bem alto comigo, se você acreditar, se você crê nessa palavra, que é um profeta de Deus declarando sobre a tua vida, levanta a tua voz agora e declara: será neste ano, não passará deste ano. O Senhor vai multiplicar as tuas forças, as tuas energias, a tua alegria, a tua unção, um novo gosto vai brotar em nome de Jesus. E como Jó, nós todos iremos dizer: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos é frustrado. Porque antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu quero concluir dizendo: os planos de Deus não serão frustrados. Se ainda não viu a multiplicação, está demorando, continua adorando. Ainda não é do jeito que você espera, não desanime. Está doendo ainda? Espera no Senhor. Permanece no Senhor. Por muito tempo Jó disse: sou motivo de escárnio para as pessoas. Estou vivendo nas cinzas, acabado, desprezado. Minha roupa cheira mal. As crianças têm medo de mim, desviam de mim. Todos me abandonaram. Mas ele disse: apesar de tudo, a minha mente está preservada. Eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará. Eu sei que o meu Redentor vive e Ele pode todas as coisas. Eu sei que o meu Redentor vive e nenhum dos seus planos será frustrado. Eu sei que o meu Redentor vive e nenhuma situação vai me derrubar. Eu sei que o meu Redentor vive e haverá multiplicação, porque maior é o que está em mim e eu sei quem é o meu Deus. Que você possa dizer, como Jó: antes eu te conhecia, agora eu estou vendo. Eu estou vendo o Senhor. Eu estou vendo o Senhor livrando, eu estou vendo o Senhor abençoando, eu estou vendo o Senhor me sustentando, eu estou vendo o Senhor abrindo portas, eu estou vendo o Senhor derramando o seu favor, eu estou vendo o Senhor mudando situações, eu estou vendo o Senhor nas famílias da igreja, eu estou vendo o Senhor nas finanças da igreja, eu estou vendo o Senhor na vida dos filhos, nos casamentos, eu estou vendo o Senhor transformar maldição em bênção, eu estou vendo multiplicação profética e sobrenatural. Porque nós não temos uma mente natural, nós temos a mente de Cristo. E eu quero terminar dizendo: o Senhor vai derramar nesse tempo autoridade contra toda obra das trevas. Em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Unção de vida abundante. As pessoas vão voltar a sentir prazer de estar na casa de Deus, a sentir alegria de estar cultuando na casa de Deus. Vão dançar, pular, se alegrar, viver momentos que nós nunca vivemos nas nossas igrejas. Porque a mente vai mudar em nome de Jesus. Nós vamos ver pessoas que nós nunca vemos, pregando o evangelho, expulsando demônios, falando em novas línguas, vendo Deus operando, vendo a glória de Deus, porque quem tem a mente de Cristo, sabe que é diferente. Por isso eu quero terminar dizendo: quem não tem a mente de Cristo, anda na força da carne. Mas quem tem, sabe, não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem não tem a mente de Cristo, é conformado ao sistema, é conformado às derrotas. Mas quem tem, não se conforma. Diz: em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Se quem não tem a mente de Cristo, na primeira dificuldade desiste. Quem tem, tem esperança,
Sabe o que está escrito lá em Romanos capítulo 8, versículo 24? Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Fica tranquilo, tenha paciência, vai passar. Se quem não tem a mente de Cristo é incrédulo, é pessimista, quem tem, crê, ainda que pareça impossível. É como diz Romanos capítulo 11, versículo 1, na NVT diz assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos, porque ela nos dá convicção das coisas que não vemos. Se quem não tem a mente de Cristo vive desanimado, quem tem, sabe que apesar das dificuldades, a alegria do Senhor é a sua força. Lá em Neemias 8:10, na NVT também ele diz: comemorem, comemorem, não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Então, terminando mesmo agora, queridos, o diabo tem trabalhado para impedir a multiplicação. O diabo tem trabalhado para bloquear a vida de muitas pessoas, muitas igrejas. Ele tem trabalhado para tentar bloquear essa verdade. Mas eu quero declarar agora que não há sentimento, não há enfermidade, não há vírus, não há proposta, não há dificuldade financeira, não há bloqueio que vai nos impedir, porque o Senhor derramará sobre nós unção multiplicada do Espírito Santo de Deus. E aí a gente vai poder dizer como Paulo: a pressão foi forte, a tribulação foi terrível, não foi fácil de março para cá. De fato, esperávamos morrer, mas como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou do perigo mortal, nos livrará outra vez, porque nele depositamos a nossa esperança e ele continuará a nos livrar. Senhor, eu levanto a minha voz agora a todos os pastores, líderes, homens e mulheres que estão sendo levantados nesta nação com uma voz profética. Pai, nada vai barrar nas nossas mentes aquilo que o Senhor tem a fazer, porque nós não somos homens e mulheres com uma mente natural, nós temos a mente de Cristo. E por isso eu declaro, Pai, multiplicação profética, multiplicação de recursos, multiplicação da unção, multiplicação de vidas, multiplicação de tudo em que cada um tocar as mãos, que a tua bênção esteja sobre cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, foi um prazer estar com você nessa noite, em nome de Jesus.